Olá, pessoal. Então, eu tentei organizar um pouquinho as minhas ideias com alguns temas para estar trocando com vocês aqui de situações que eu vivi, né? Eu primeiro vou falar da minha parte como tentante. Para quem não sabe, são mulheres que já estão há algum certo tempo tentando, como o próprio nome diz, engravidar, mas que por algum motivo não conseguem, né? Eu fiquei 4 anos tentando engravidar, sem tomar nenhum método anticonceptivo e tentando gerar. Eu sempre quis ser mãe, né? Não numa visão romântica da maternidade, mas eu sempre quis ser mãe. E ficamos 4 anos tentando engravidar. Na época eu morava no Rio, eu era militar da Marinha e meu ex-marido, ele morava em São Paulo, por conta da empresa que ele trabalhava. Difícil, né, as pessoas entenderem como um casal mora longe um do outro por conta do trabalho e sempre recai sobre a mulher. Eu que deveria sair da Marinha para poder acompanhar o meu ex-marido. E não, eu não saí, continuei no meu emprego e a gente ficou 1 ano e meio assim. E quando eu ia para lá, passava um tempo lá, ele vinha para cá e assim. E aí, nada. Até que ele foi ao médico, fez alguns exames e deu alguns problemas lá nos exames dele. E o médico falou, olha, você quer ser pai, é bom você começar a se preparar, porque conforme o tempo for passando, a possibilidade pode ir diminuindo. E aí eu também comecei a me preparar para poder fazer exames, para ver se tinha algum problema, eu teria algum problema de saúde. Eu já estava com 33 anos, a gente sabe que para a mulher, quanto mais idade ela tiver, mais difícil e podem surgir complicações na gestação. Então eu fui fazer os exames, fiz os exames. Isso, a gente ficou 2 anos nisso aí, para fazer exame, para ter coragem de fazer exame, enfim. E quando eu fiz o exame, quando eu ia levar o resultado do exame, eu estava grávida. Foi muito emocionante, né? Eu estou contando brevemente, mas porque eu vou trazer uma outra questão. O quanto que é difícil ser tentante, o quanto nós passamos por pressões e às vezes nós vivenciamos essa situação no silêncio. É uma coisa ali do casal e às vezes tem tantas interferências, tanta pressão social, tanta pressão familiar, que aquilo começa a fazer com que o casal se desentenda, começa a gerar cobranças entre o casal, né? A relação, ela passa a ser a base, assim, o único foco às vezes passa a ser gerar. E quantas pessoas riem disso, fazem piada disso. Eu lembro que meu ex-marido às vezes circulava em alguns ambientes que as pessoas faziam piadas, tipo borracha fraca, essas coisas, e eu via quanto ele ficava afetado com essas coisas, né? Então a mensagem que eu queria deixar, para mim era muito sofrido, assim, quando eu estava num ambiente, falava, poxa, quanto tempo vocês têm de casado, vocês não têm filho, cadê o filho? E só a gente sabia que a gente estava tentando, mas não estava rolando, né? E eu creio que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, ele tem um tempo para todas as coisas e esse tempo chegou, né? Se quando chegou não estava preparada para viver, imagina se fosse antes. E quando isso mexe com o nosso emocional, quando isso mexe com o casal. Eu tenho uma amiga que sofreu muito por isso. Tem mulheres que não podem engravidar, tem homens que não podem gerar filhos, e isso fica entre o casal, a gente não precisa compartilhar. É importante a gente respeitar. Às vezes tem casal que não quer ter filho, não tem condições de ter filho, não tem condições emocionais, não tem condições financeiras, e aquilo não faz parte do planejamento do casal. É importante a gente poder respeitar isso,
porque às vezes são tantas pressões sociais, tantas pressões familiares, que o casal começa a sofrer emocionalmente, sofrer brigas, sofrer desentendimentos, estranhamentos, por conta das pressões, né? Existem mulheres que estão tentando engravidar, casais que estão tentando engravidar há anos, sofrem muito, 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 porque é muito difícil. Você que está tentando engravidar, você vai fazendo o teste, faz o teste, olha lá negativo, você vem aquela esperança, agora vai, olha ali negativo. Eu fiz muito teste, quase todo mês eu fazia teste para ver se eu estava grávida. E no começo eu falava, fulano, vou fazer o teste. E aquilo causava uma frustração grande nele, porque ele dizia que o sonho dele era ser pai, né? E aquilo gerava uma frustração. Então eu passei a começar a fazer os testes e não falar. Eu decidi que eu ia falar só quando desse positivo, né? Porque causa uma frustração. Então, assim, um apelo que eu faço: se você conhece um casal que já está há um certo tempo junto, né? E que não tem filhos, não fica futucando, não fica perguntando, não fica pressionando essa pessoa. Às vezes a pessoa quer até ter filho ou não. A gente precisa respeitar, cuidar, sabe? Sem pressões, porque é uma decisão do casal. E ser tentante é muito difícil, gente. Cada vez que você sabe que algum conhecido está grávido, que aquilo ali é um sonho que você tem e não acontece para você, ao mesmo tempo que você se alegra com o outro, você se frustra: será que não vai acontecer comigo? Você vai numa roda, e aí, fulano, cadê o bebê? Só você sabe o que você está passando, só você sabe o que você está sentindo, sabe? E as pessoas ficam fazendo tanta pressão, não tem emocional que aguente. E é muito difícil, é muito doloroso. Graças a Deus eu consegui engravidar sem nenhum tipo de tratamento, mas os exames que nós estávamos realizando era para ver se a gente precisava fazer algum tipo de tratamento, porque nós já estávamos há 4 anos tentando engravidar e nada. Mas é difícil. Vamos respeitar, né? Esses momentos, vamos respeitar a decisão do outro. E a gente vive um mundo tão cruel, né? A gente pode amenizar com respeito. Essa é a mensagem.